todos, meus amigos. Rapaz, hoje na parte da manhã eu estou com a manhã livre. Eu vou pegar hoje só às 2 da tarde. E eu estava meditando um pouco aqui, meus irmãos, para que possamos pensar, sabe? Cristo, meus irmãos, deixou um rastro de luz para a gente, sabe? Um rastro de luz para nos ensinar o caminho aqui na Terra, sabe? Como devemos fazer a travessia nesse mundo material, sabe? Assim somos nós, meus irmãos. Nós precisamos iluminar o caminho daqueles que vêm atrás, sabe? Lembro daquele exemplo que eu dei da árvore de Natal? Aquelas luzinhas piscando até chegar à estrela maior. Essa é a nossa função, sabe? Nós precisamos refletir a luz da estrela maior para iluminar aqueles que vêm atrás, meus irmãos. Essa é a função do cristão, sabe? Essa é a nossa função, meus irmãos. Ajudar nossos irmãos a chegar ao teu mestre, até Jesus, sabe? Mas como faz essa iluminação interna, sabe? Porque o Evangelho nos mostra, meus irmãos, que nossos olhos não é como uma janela, sabe? Que a luz vem de fora para iluminar dentro, não, sabe? Nossos olhos é como uma candeia, sabe? A luz é de dentro, sabe? É uma luz de dentro, é uma luz que vem de dentro, que nossos olhos ficam como uma lanterna, conseguem enxergar, sabe? Essa luz é de dentro. E como é que faz para encher cada vez mais de luz dentro, sabe? Lembro das 5 virgens, meus irmãos, das 5 virgens prudentes, que elas procuravam o combustível para acender cada vez mais a sua candeia. O que seria esse combustível, sabe? Esse é o combustível que nós precisamos procurar, meus irmãos. Esse é o combustível que nos dá a luz, sabe? Que nos enche nosso espírito de luz, sabe? Esse combustível recebe o nome de virtude, meus irmãos. São as virtudes, sabe? Porque são essas virtudes que são as riquezas do outro reino, sabe? Não é nada material, meus irmãos. É dentro, sabe? São coisas que nós carregaremos para toda a eternidade conosco, sabe? O restante, tudo ficará preso neste reino, sabe? O restante vai até o túmulo. E algumas coisas nem até o túmulo vai, sabe? Mas as virtudes, o conhecimento, aquele sentimento que você traz por dentro, isso ultrapassa o limite do túmulo, meus irmãos. Isso é seu, sabe? Isso ninguém te toma. Traça nenhum corrói, sabe? Nada é seu, sabe? Então é esse combustível, meus irmãos, nós precisamos nos alimentar, sabe? É dessa luz interna, sabe? Quanto mais nesse momento que a terra passa, sabe? Nesse momento trevoso, as trevas, sabe? Colocando coisas nos armadilhos para que possamos cada vez cair, sabe? Esse momento, meus irmãos, que eu peço para você, cristão, acenda a vossa luz, sabe? Resplandeça a vossa luz, meus irmãos. Chegou a época, meus irmãos, Cristo está retornando para o meio cristão, meus irmãos. A lua antigamente, meus irmãos, na época dos grandes mártires, a lua era vermelha, sabe? Essa lua vermelha simboliza a morte dos cristãos da época, sabe? Sangue era arrastado, crucificado, queimado, sabe? Então o vermelho mostrava que a lua, que somos nós cristãos, morreríamos de forma brutal, sabe? Então esse sangue da lua representa o nosso sangue cristão, sabe? Só que a lua hoje, meus irmãos, não está mais vermelha, sabe? A lua escureceu. A luz escureceu, meus irmãos. Nós cristãos paramos de refletir a luz do sol maior que é Cristo, sabe? A lua agora está refletindo o brilho da terra, sabe? O brilho das riquezas deste reino material, meus irmãos. Então Cristo, meus irmãos, voltará por nossos meios, sabe? Voltaremos a refletir a luz do sol maior, meus irmãos. Voltaremos a refletir a divindade do Mestre, sabe? Seus sentimentos, suas atitudes, seu modo de ser, de falar, sabe? Nós daremos testemunho de cristãos verdadeiros, sabe? Mas para isso, meus irmãos, precisamos cada vez mais encher o nosso espírito, encher a nossa alma de luz, sabe? É de bondade, de fé, de amor, de solidariedade, de altruísmo, sabe? Chega de viver no mundo, sabe, egoísta, sabe, nos pensamentos egoístas, pensamento materialista, pensamento orgulhoso, só nos enchendo, sabe? É isso que as trevas querem. As trevas querem isso, sabe? Ela quer isso, meus irmãos. Que nós cristãos nos tornemos cada vez mais materialistas, sabe?
cada vez mais preso às coisas deste reino material, sabe? Cristo está retornando para o nosso meio, meus irmãos. O cristianismo, meus irmãos, passamos uma época, sabe? Uma época trevosa, sem a presença do Mestre, sabe? Não porque ele não queria, sabe, estar presente no nosso meio. É porque nós não queríamos ele presente no nosso meio, meus irmãos. Nós, cristãos, deixamos o Mestre dormindo dentro do nosso barco, sabe? Chegou a hora de acordar o Mestre, meus irmãos. Chegou a hora de trazer o Mestre para o nosso lado novamente, cristãos. Chegou a hora de testemunhar como cristão, meus irmãos. Chegou a hora, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, aonde você estiver, sabe? Dar testemunho de cristão, sabe? Desde que as pessoas olhem para você e não te reconheçam, sabe? Eu falo de seus parentes, falo de seus amigos de infância. Quando olhar para você e perceber, ele está diferente. Tem algo diferente nele, sabe? Aqueles palavrões, aquelas pornografias que saem da boca dele, aquele homem todo orgulhoso. Não vejo mais isso nele, sabe? Agora eu vejo um homem humilde, sabe? Um homem simples, sem vaidades. Um homem parece que está com pés na terra, mas com a mente em Cristo, sabe? Buscando sempre as coisas do alto, sabe? Que as coisas da terra, meus irmãos, como Paulo disse, sabe? É como esterco para nós cristãos, sabe? A nossa busca maior são pelas riquezas do alto, meus irmãos. Viveremos na terra, trabalharemos, estudaremos, buscaremos crescer, mas nunca se prender a nada daqui, sabe? Nossa busca sempre será pelas coisas do alto, pelas riquezas eternas, encher nosso espírito, a nossa alma de virtudes, de amor, de bondade, de luz, meus irmãos. É isso que nós precisamos, sabe? Luz em nosso interior, sabe? Encher nossa alma de luz, meus irmãos. Que essa luz é sua, meus irmãos. É isso que tem ocorrido, meus irmãos. Estamos esquecendo de iluminar por dentro, sabe? Aí quando saímos da terra, meus irmãos, vivemos na terra como sepulcros caiados, sabe? Mas na hora que o corpo físico fica no túmulo, nosso espírito está indo para lá totalmente sem luz, sabe? Sem virtudes, meus irmãos. Sem amor, sem bondade, sem fé, sem esperança. Nossas bocas, quando falam alguma coisa aqui na terra, sabe? Não traz esperança para ninguém, sabe? Muitas das vezes são palavras de julgamento, sabe? Palavras de orgulho, de vaidade, sabe? Chega, meus irmãos. Cristo vos chama. Cristo vos chama, meus irmãos. Resplandeça a vossa luz, cristãos. Resplandeça a vossa luz. Tá? Pense nisso, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre esteja em vossos corações. Enche o coração de todos a paz. Fique com Deus, meus irmãos.